tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a... Então, ele quer saber, ó, o tempo em ano, tá? Admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de crescimento exponencial. Opa, já disse uma informação importante. Nos primeiros anos após seu plantio, modelado por essa função aqui, ó, na qual y representa a altura da planta em metro e t é considerado em ano. A é uma constante maior que 1. Opa, o que significa essa constante ser maior que 1? Significa que a função é crescente, ó, e o modelo realmente, ó, não está crescendo para lá, né? Para a direita é uma função crescente. O gráfico representa a função y. Admita que y0 fornece a altura da muda quando plantada. Ou seja, quando plantada, a altura dela é qual? Vai ser exatamente esse valor que está aqui, né? Ou seja, y0, ele não deu aqui exatamente, tá? Mas ele deu aqui no gráfico. É igual a quanto? A 0,5. Então, ela foi plantada com que altura? De meio metro, tá? Então, admita que y0 fornece a altura da muda quando plantada e deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. Ou seja, ela crescer mais 7,5 metros, ou seja, ela vai crescer de meio metro para quanto? Para mais ou menos aqui, para 8 metros. Tá? Então a pergunta é: o tempo entre a plantação e o corte em ano é igual a... Bom, vamos lá, a história é a seguinte. O que a questão deu foi esse valor aqui. Tá? E ele disse que o formato da expressão que resulta da lei de formação é esse daqui, ó. Y igual a A elevado a T menos 1. Ele disse que a planta foi plantada, né? A planta, quando plantada, tinha a altura inicial de meio metro. Ou seja, se eu substituir esse T por 0, ó, vai ficar A elevado a 0 menos 1. Isso aqui tem que ser igual a quanto? A meio metro. Só que meio metro, que é 0,5, é a mesma coisa que 5 décimos. E 5 décimos, quando simplificado, é a mesma coisa de 1 sobre 2. E 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Por que você fez isso tudo? Você saiu de 0,5 para 5 décimos, de 5 décimos para 1 meio, de 1 meio para 2 elevado a menos 1. Por quê? Ó? Aqui não é A elevado a 0 menos 1, e 0 menos 1 dá quanto? Menos 1. O que é que você dá para perceber? Ó? Que os expoentes, nesse caso, são o quê? Iguais. A elevado a menos 1 é igual a 2 elevado a menos 1. Ou seja, quem é o A? O A é 2. Exatamente, o A é 2. Então, o que é que você faz aqui? Ó? Y é igual a quem? A 2 elevado a T menos 1. E você vai cortar quando ela tiver uma altura 7,5 metros maior. Ou seja, quando isso aqui for igual a quanto? A 8. Tá? Meio metro mais 7,5 fica 8. E 8 é a mesma coisa que o quê? Que 2 elevado ao cubo. Lembra que eu disse que a potência de 2 é importantíssima? Bom, isso aí você tem que ter muito em seu HD. Ó. Daí eu concluo que quem? Que T menos 1 é igual a 3. Então, logo, quem é T? É 3 mais 1. E 3 mais 1 é igual a 4. Resposta correta, letra B.